E aí, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço aqui. Inclusive, eu tô cabelo cortado. É, deu uma mudada no visual. Bom, vocês devem estar percebendo que eu dei uma sumida faz umas 3 semanas aqui do canal. E tem um motivo pra tudo isso. Eu vou explicar nesse vídeo. E eu acho que eu quero começar uma nova era, assim, desse canal. Depois do que aconteceu. Mas enfim, sem muitas enrolações ou muitas voltas e o que aconteceu eu ter sumido um pouco do canal foi que quem me acompanha aqui nas outras redes sabe que a minha cachorrinha, Bia, ela morreu. Foi um tempo bem difícil pra mim e eu tive que dar uma sumida assim, eu não tava com forças nenhuma pra aparecer, pra ser aquele Lucas divertido, alegre, engraçado que todo mundo gosta de ver aqui no canal e que traz pensamentos profundos. Eu até tava pensando em fazer desse vídeo um vídeo para falar um pouco sobre o luto e sobre as análises filosóficas que o luto envolve, mas eu não tô muito com vontade ainda de fazer um vídeo desse tipo. Eu ainda vou pensar em fazer um vídeo desse tipo. Mas por enquanto eu queria fazer esse vídeo para conversar com vocês e para falar sobre uma novas coisas que eu tô pensando assim na minha cabeça e para falar um pouco sobre o que eu tô passando assim, porque eu acho legal, eu acho que o princípio desse canal sempre foi falar sobre coisas que as pessoas podem se identificar, coisas que as pessoas podem estar sentindo também. Na verdade, desde o princípio, eu acho que eu escolhi ser escritor e falar sobre sentimentos e sobre livros na internet porque eu quero que as pessoas falem, tipo, eu não tô sozinho nessa e tem alguém se sentindo dessa forma também. Mas uma das grandes coisas que aconteceram nesses últimos tempos, assim, a verdade é que minha ansiedade está voltando um pouco. Mas fazia um tempo que eu não me sentia dessa forma. Fazia um bom tempo que eu não lembrava o que era sentir um pouco de falta de ar por causa de pensamentos excessivos. Fazia um certo tempo que eu não me sentia dessa forma. E tá sendo um pouco difícil ter que lidar com tudo isso, não só pelo caso da morte da minha cachorra, mas acabou que esse ponto da história acabou desencadeando grandes gatilhos que eu já estava bem acostumado a lidar. E agora estão voltando com um pouco de força. E é justamente acho que por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. Na verdade pensei não, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pensar, na verdade. Dá pra ver por quê, né? Mas eu não gosto muito de pensar antes de fazer as coisas, porque eu gosto de ter, tipo, uma boa ideia. Eu tenho uma boa ideia, ela é boa de se fazer, então vamos fazer logo antes que a minha cabeça vá e me impeça de fazer essa coisa. Então, eu tava pensando assim que eu preciso achar uma forma de esquecer dessas coisas, e também porque outro medo que voltou com muita força é dessa inconstância da vida. E a ideia da inconstância da vida voltou também um pouco do medo do futuro e de como eu preciso fazer coisas, e se eu não fizer, eu estarei perdendo o meu tempo e se estando cada vez mais longe do meu sonho, que é ser um grande escritor que vai levar palavras de amor e afeto e pensamentos legais para as pessoas que vão ajudar elas, e eu sinto que se eu não estiver fazendo isso, e aí ao mesmo tempo vem aquela coisa do fazer demais, e aí acaba que eu fico um pouco estressado, e se eu não estou produzindo o tempo todo, eu acabo ficando bem chateado e acabo descontando isso em outras pessoas, e enfim, é aquela coisa que quem tem ansiedade, quem tem um pouco de medo do futuro sabe do que eu tô falando. Então, pra meio que juntar essa ideia, eu tô muito longe do canal e eu acho que eu tô ficando um pouco longe até de fazer o que eu gosto, que é falar coisas legais e escrever e falar sobre ideias. Então, uma ideia assim que eu tô é acabar com os vídeos do estilo meio antigo desse canal, que eram vídeos mais filosóficos em que eu trazia pautas
e falava sobre, discorria, trazia livros e falava e tal, tal, tal. E eu tô pensando em trazer para esse canal uma espécie de diário, não diário de todo dia vídeo, mas diário no sentido de vlogs a lá anos 2000, sabe? Quando começou o YouTube, e a galera só abria o YouTube e começava a falar sobre a vida dela e trazia coisas que estavam sentindo ou só zoeiras aleatórias, enfim. Eu tô pensando em trazer isso pro canal, porque eu sinto que, com os vídeos antigos em que eu esperava eu terminar de ler, e vamos dizer que eu não sou um leitor muito rápido, eu demorava muito e às vezes os vídeos ficavam sendo tanto cansativos e aquela coisa de editar, e aí geralmente eu acabava passando muito do tempo do que eu deveria fazer um vídeo, porque eu quero fazer vídeos com mais curtos, de uns 15 minutos, porque eu sei que 20 minutos é muito pouco, inclusive amigos meus já me deram esse toque. Aí começar só abrir a câmera e falando sobre a minha vida e sobre como eu tô sentindo. E eu acho que até essa coisa de fazer um pouco de diário da ansiedade, assim, porque eu acho que talvez. Esse foi o começo do canal. Eu comecei o canal falando bem. Se você pegar os meus primeiros vídeos, eu falava muito sobre ansiedade. E eu falava muito sobre como eu estava me sentindo. E aí eu acabei começando a ficar muito bem. A vida foi vindo, foi acontecendo coisas muito legais. E só que agora eu meio que tô voltando pra esse buraco. Eu não quero ter que voltar e ter que lutar tudo de novo, mas eu sei que é uma batalha que eu vou ter que começar a refazer. Então eu acho que, como diferentemente daquela época, hoje eu tô mais desenvolto e eu tô. Por mais que eu ainda tenha medo de falar muita coisa na internet, eu tô muito melhor do que eu tava naquela época. Então eu acho que esses vídeos vão ser mais sobre tentar passar por esses tempos. E também falar sobre a minha vida e fazer um vlog. Fazer vlogs, porque eu gosto da ideia de fazer vlogs. Então, para esse vídeo de hoje, eu acho que eu vou falar do que aconteceu nos últimos dias e ir falando, vendo o que dá. Bom, o acontecido, né? Foi logo no final do carnaval, na sexta, e acabou que naqueles dias eu não consegui fazer absolutamente nada e eu acabei usando e abusando do que os livros são, que é um grande escapismo, e eu fui viajar pelos livros para tentar passar por esses momentos e acabou que eu terminei dois livros que estavam emperrados na minha biblioteca, que um era Albatroz e o outro era O Herói Perdido. Inclusive, O Herói Perdido tem muita coisa para falar sobre esse livro, muita coisa legal. Mas vamos começar por Albatroz. Albatroz é uma história muito legal, cara. Eu achei esse livro aqui, eu vi, comecei a ver resenhas sobre ele e eu tava querendo muito, eu ganhei ele no Natal. E é uma história de uma menina que acaba sendo deixada numa ilha de ladrões pelo pai. E ela vai batalhar para voltar e pegar com o pai o que é dela, que é tipo uma herança que era da mãe. E aí, enfim, é uma menina muito forte, muito legal. E aí ela acaba entrando num navio mercador, consegue ir para uma outra ilha e ela acaba fazendo amizades nesse navio mercador. Só que é uma história muito densa, que fala muito sobre, até sobre o luto em si, fala muito sobre a coragem de você seguir os seus sonhos. E é uma história cheia de reviravoltas e personagens até bem cativantes. Eu gostei, não é um dos melhores livros que eu li da vida, mas eu achei muito legal, eu achei muito legal a proposta e eu fiquei com raiva porque eu achei que eu achei que esse livro ia acabar aqui, mas não, ele não acabou aqui. Vai ter uma continuação, provavelmente. Eu não fui pesquisar se vai ter, se a autora está escrevendo, mas o livro não acaba aqui. Eu fiquei chocado com o final. E aí, quando o final veio, eu falei, meu Deus. E eu tava postergando muito esse livro, então, tanto esse quanto O Herói Perdido são grandes motivos para eu falar para mim mesmo que não abandone livros. Mesmo que você sinta que eles não estão vingando, talvez, muito provavelmente, eles vão ser muito incríveis. E esse livro é o maior exemplo disso. Mas grande outro exemplo que irei falar é O Herói Perdido, que é um livro que eu tô desde a Bienal, para ler desde a Bienal do ano passado. Eu comprei porque eu tinha terminado Percy Jackson, meu amor grande, e aí eu não tinha terminado ainda. Só que, por causa muito de não ter o Percy, não ter a Annabeth como personagens protagonistas, o Groover,
eu acabei deixando de lado. E o Jason, pra mim, era um pouco meio sem sal. Eu ainda não tinha me deixado cativar tanto pelo Léo e pela Piper. E aí eu deixei ele. Só que aí nesses últimos dias eu acabei falando, eu preciso ir pro acampamento meio sangue e esquecer da minha vida. E foi justamente isso que eu fiz. E, meu irmão, que livro bom! Que livro bom! Tanto que o próprio Léo e a Piper, principalmente, eu terminei. E quando eu fui pra Herói, o Filho de Netuno, eu até senti falta do Léo e da Piper. Do Jason nem tanto. Mas eu senti muita falta do Léo, até, por exemplo, da Piper. Porque tanto o Léo quanto a Piper, eles têm um jeito de fala que me lembra muito o Percy, principalmente o Léo. Porque o Léo é zoeira pura até o último segundo, mesmo quando não precisa de zoeira, ele tá lá pra soltar aquele coisinho. E até a parte do Festus. Tem uma parte do Festus que quando eu cheguei eu fiquei tipo, nossa. E ainda foi no momento exato que o Léo tava sentindo isso pelo Festus, e aí eu tava meio tipo, quem leu entende. Aí eu fiquei tipo, até arrepia de lembrar. Mas é uma história muito boa. Quando a Thalia apareceu, eu fiquei tipo, Thalia! Foi muito fofo. O final, inclusive o final. Eu saí correndo, eu precisava do Filhos de Netuno. Agora eu tô no Filhos de Netuno. Tô na parte que a gente tá conhecendo o acampamento Júpiter. Eu não faço ideia do que está acontecendo. O que carambolas é o acampamento Júpiter, porque é um negócio bizarro. E ao mesmo tempo é tipo, o acampamento Júpiter é justamente como o meme da internet. Escola particular é o acampamento Júpiter, escola pública é o acampamento meio sangue. Mas eu tenho que falar, o acampamento meio sangue dá de 10-0. É muito bom, porque a galera do acampamento Júpiter é um pouco mais fechada, um pouco mais reclusa. E aí você fica tipo, tá, cadê a zoeira? Cadê os irmãos Stoll tacando coisa nas outras pessoas? Cadê a Clarice gritando? Cadê o Percy? O Percy tava, né? O Percy. E é muito legal a parte do Percy em O Filho de Netuno, agora que eu li um pouco, que é essa parte de como a galera acha que ele é um deus. E aí, tipo, a galera fala, não, ele é um deus tentando testar a gente, só que não, o Percy é um semideus. E aí você fica tipo, menino Percy, qual que é o seu poder, meu filho? Tipo, a galera realmente vê ele como um ser muito poderoso. E aí quando você vê, você tá vendo a mente do Percy, ele tá tipo com uma falta de autoconfiança gigantesca. E ele só se acha tipo o Percy Jackson. E aí quando você olha as outras pessoas falando sobre o Percy, você vê que ele fala, meu Deus. O que aconteceu nesses últimos dias foi que eu troquei. Pra quem não sabe, eu tinha uma coleção gigantesca de cartinhas de Pokémon, só que elas estão mofando no armário, né? Aí o que eu fiz? Eu tenho um amigo que queria cartas de Pokémon. E aí a gente fez uma espécie de trato feito lá, porque ele é um grande amigo, ele é um dos meus melhores amigos. Inclusive, beijo Murilo. Ele é muito legal. E aí a gente trocou cartas de Pokémon, porque eu tava sem. Eu não tava querendo muito elas. Tipo, Já tinha passado essa época de Pokémon. E aí eu separei umas que a minha prima queria, porque ela também gosta, e eu dei umas pra ela que ela foi querendo. E as outras eu troquei pelo quê? Por livros. Livros, sim, eu troquei por livros. E se chama um é o Oitavo Vilarejo, que falam que é tipo uma mistura de Harry Potter com Desventuras em Série, só que brasileiro. Os dois são brasileiros e o outro é A Guardiã de Muiraquitã. Eu não conhecia esses livros, mas pela sinopse, quando o meu amigo me mostrou, eu falei, meu Deus, eu preciso desses livros. Eu ainda não comecei a ler, mas eu tô muito ansioso para começar a ler. E eu acho que isso é muito legal. Inclusive até o esse oitavo vilarejo, ele começa com o quê? É na quaresma. E a gente tá na quaresma e todos esses assuntos de seres paranormais que começam a aparecer na quaresma me faz sentir muito bem. Eu gosto dessa ideia de sobrenatural. Inclusive eu gosto muito de ver vídeos sobre sobrenatural, sobre coisas malucas assim da vida. Isso faz parte muito da minha essência. Mais uma coisa que aconteceu também. Olha que lindo aqui, ó. Eu fui com a minha mãe e com meu pai ontem na igreja. Eu comprei eles compraram pra mim esse terço aqui. É muito lindo. Tem a imagem aqui do crucifixo. Não sei se dá pra ver. E é cheio de coraçãozinho em volta da cruz. Muito lindo. Tem Nossa Senhora de Fátima também aqui. Minha Nossa Senhora. Eu comecei a voltar a usar bastante só minhas pedras, meus cristais. Pra quem não sabe, eu estudei muito bruxaria. Principalmente na época quando eu tava escrevendo A Bruxa Escondida em Histórias de Locasta. Eu tava estudando muito bruxaria. E eu tenho muitas pedras. Eu tenho o meu pequeno círculo de pedrinhas ali, meu pequeno altarzinho de pedras e cristais. Mas eu voltei a usar muito, eu voltei a me conectar muito com essa coisa da natureza, do divino na natureza, de como eu acho. Porque eu acho que é isso.
Desde que eu vi uma vez lá em 2020 e poucos, quando o filósofo Spinoza falou sobre Deus e que Deus não está nas catedrais, mas sim nos riachos, nas florestas, no vento, que Deus está no outro e não em templos gigantescos, eu acho que isso eu levo muito pra mim. Eu gosto muito de igreja e tal, mas eu acho que Deus realmente está nessas pequenas coisas, na natureza, no outro, principalmente no outro. Eu acho que no outro é o lugar, é num ato de ajuda que Deus está, sabe? Então eu comecei a me conectar muito com isso nesses últimos tempos. Outra coisa muito legal que aconteceu nesses últimos tempos é que eu fui no cinema com meu pai e com minha mãe assistir o show do João, que eu tava muito ansioso pra assistir, eu tava querendo muito ver o show do João. Gente, foi um dos momentos de muita alegria, que foi antes de ontem que eu fui. Hoje eu tô gravando segunda. Vou postar esse vídeo na quinta. Mas eu fui no show do João e foi muito legal. Eu cantei, eu gritei. Nossa, e tinha uma galera atrás, lá no primeiro começo. Gente, vocês não têm noção como eles estavam alegres pra caramba. Tipo, eles estavam gritando as músicas. Principalmente quando começou a tocar Meninos e Meninas. Eu também gritei muito. Mas eles começaram a gritar enlouquecidamente quando começou a tocar Meninos e Meninas. Eu fiquei tipo, tava muito feliz. Foi tão bom quanto. Eu acho que uma grande diferença de quando eu fui no show da Taylor no cinema e quando eu fui no show do João é que eu acho que eu tava muito mais solto, sabe? Tipo, porque nesse, esses últimos tempos, assim, eu tô passando muito por isso, sabe? De tentar me abrir mais e de me sentir mais leve, mais solto pra fazer as coisas, sabe? Tipo. E enfim, é uma coisa que eu tô passando assim. Eu vou tratar sobre isso também em outros vídeos. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, na verdade. Ah, tem uma coisa que eu não falei ainda. Eu fui assistir, ainda estou aqui, né? Inclusive, a gente ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Melhor filme internacional. Nossa, o quanto que eu fiquei feliz. Eu fiquei acordado até de madrugada pra assistir esse Oscar. Inclusive, eu tô até aqui. Tá guardado aqui. Não sei se vai dar pra enxergar aqui. Mas é o ingresso de Ainda Estou Aqui. Eu falo pra mim mesmo. Isso aqui vai se tornar relíquia. Bota uns bons anos, isso aqui vai se tornar uma relíquia, tá? O ingresso de Ainda Estou Aqui, eu vou poder falar para as pessoas. Eu tava lá quando lançou. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz. Fiquei com ranço, por causa que a gente não ganhou o melhor filme, e nem melhor atriz, porque a Fernandinha Torres merecia demais. Mas, enfim, mas é uma grande conquista pra gente. Só quem tá no meio do cinema e da arte de contação de histórias em telas ou livros, ou enfim, sabe do quão grandioso é a gente ganhar um prêmio como melhor filme internacional. Porque isso abre uma porta muito grande pro cinema nacional ganhar o mundo, sabe? O cinema brasileiro. Porque, vamos falar a verdade, o Brasil já não é mais o país do futebol há muito tempo. O carnaval representa pra caramba, mas vamos falar, o cinema brasileiro, gente, a gente tem que dar muito valor pro cinema brasileiro, porque a gente sabe fazer um cinema lindo, 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 lindo. Então esse prêmio, e não só o prêmio, mas como o brasileiro se mobilizou para essa premiação, e como a gente lutou até o último segundo, e como a Fernanda Torres virou um ícone, nosso Pikachu, é, é grande, sabe? É gigantesco, é monumental como a gente fez. E como o brasileiro tomou o mundo e falou, não, a gente vai torcer até o último segundo. Clima de Copa, sim. Então é muito legal ver, porque foi uma porta muito gigante que se abriu. É uma janela que se abre que a gente pode voar agora. E muito provavelmente, pode ter certeza, os próximos Oscars, as próximas premiações do cinema vai ter brasileiro sim. Fernanda Torres, Selton Mello, Walter Salles, não foi uma exceção. Daqui pra frente pode ter certeza. Vai ter muito mais filme brasileiro ganhando os mundos e ganhando nosso país afora. Mas é isso. É isso, acho que essas foram as coisas que aconteceram assim. Provavelmente daqui a alguns minutos eu vou fechar esse vídeo e eu vou lembrar de mais coisa pra falar. Mas como eu disse, eu quero que a partir de agora esse canal se torne mais um diário do que um vídeo semanal, bem estruturado. Porque eu acho que essa coisa de fazer um vídeo bem estruturado toda semana tava me cansando. E mais cedo ou mais tarde eu ia cansar. Eu acho que eu vou começar a fazer vídeos mais curtos, talvez 5 a 10, 15 minutos. Só esse que foi mais longo, né? Mas é porque eu acabo me empolgando de falar, desculpa. Mas obrigado se você chegou até aqui. Mas eu vou começar, acho que a fazer isso. Eu vou fazer vídeos mais curtos.
com mais frequência, porque eu quero estar mais ativo e eu acho que o meu ser precisa disso para manter um pouco da minha sanidade mental. Mas é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por tudo. Se você se identificou com alguma coisa, busque terapia, primeiramente. E segundamente, obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que você fique bem. Que o seu Deus, seja ele Jesus, seja ele a crença que você tiver, abençoe você. Porque, como eu digo, eu acho que as crenças, as fés que pregam o amor são apenas o mesmo, são apenas nomes diferentes que levam a um mesmo lugar. E eu acredito muito nisso. Obrigado, mãezinha, por mais uma. Que o seu Deus, seja ele qual for, te abençoe e te proteja. Até a próxima. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê em pouco tempo, tá? Porque eu quero voltar pra falar mais. Até.